Olá, e que bom tê-los aqui novamente para mais um programa Entre Linhas. E você pode assistir também através do YouTube. Se não conseguiu assistir no dia em que o programa vai ao ar, ele ficará depois disponibilizado no YouTube. Então, a Nilza e eu estamos aqui com um convidado. Como toda semana é esperado alguém que venha bater um papo conosco. E o nosso convidado é o nosso amigo, psicólogo, vereador, enfim, artista, músico, militante das causas sociais, que é o nosso amigo Edson Leal, que vai bater um papo conosco aqui sobre vários assuntos importantes que fazem parte da sua trajetória e, de certa forma, da nossa também. Então, Edson, a gente gostaria que tu te sentisse assim, muito bem-vindo e muito acolhido para o nosso bate-papo, né, Nilson? Com certeza. Olá. É sempre um prazer a gente estar aqui, é sempre um prazer a gente poder fazer essa troca, que é um bate-papo, né? Mas que muitas vezes a gente, nesse bate-papo, a gente ensina, a gente aprende, né? E hoje vamos aprender um pouquinho, porque hoje nós temos um convidado muito especial. Eu considero já, né, assim, um grande amigo, né, o Edson. Como a Denise já falasse, todas as qualidades, né, dele. Ele é uma pessoa fantástica, maravilhosa. Eu tenho a oportunidade hoje de dizer para todos, né, o quanto eu sou grata a ele por tudo que eu sempre precisei na Escola Mauá. E ele sempre com esse jeitinho dele meigo, a gente sabe de uma agenda lotada, a gente sabe de inúmeros compromissos, mas ele nunca me disse não, né? Eu tenho muita gratidão e tenho muita admiração pelo teu trabalho, muita. Porque eu sempre fui uma pessoa que sempre pensei por este lado de olhar pelo ser humano, né? E eu vejo que tu faz com muita propriedade. E isso me encanta, todo o trabalho voltado a causas sociais, voltado a entender muitas vezes o ser humano que necessita e muitas vezes não tem nem quem ouça, né? Porque eu acredito que até o desabafar já alivia, e hoje eu estou com um profissional que pode dizer se eu estou certa ou errada, né? Então, muito bem-vindo, um prazer muito grande estar contigo hoje aqui no nosso Entre Linhas. Edson, a gente vai então de pronto já pedir para tu falar com os nossos telespectadores, e eu gostaria assim que na tua fala tu fizesse uma breve apresentação, porque o Edson ele é conterrâneo nosso aqui, né, da nossa cidade. A gente tem muito orgulho disso também, né, de ver os nossos filhos da terra se destacando como ser humano, como profissional. Então, uma breve apresentação e já entrar na questão desse mês, que tem um tema muito específico que eu sei que tu trabalha muito nos teus grupos e na tua atividade. Então, está contigo a palavra. Então, boa noite, Denise, boa noite, Nilza, minhas amigas queridas, educadoras também, né, que eu tenho um apreço muito grande pela carreira de vocês, pelo trabalho que vocês fazem. A Denise agora na Emater também representando uma questão que eu acho importantíssima aí, que é a agricultura, né, principalmente a agricultura familiar. E agora também vocês, âncoras desse programa aqui na Rádio Atualidade, que eu estou achando incrível aqui a estrutura, muito legal, a segunda vez que eu participo. Também desejar boa noite para todas as pessoas que forem assistir esse programa, que tem essa pauta tão importante. Eu acho que vocês já foram muito generosas na minha apresentação, então eu também não vou me alongar muito nisso, mas hoje tenho uma série de compromissos e todos eles estão muito alinhados com a questão da vida, né? Continuo atuando como psicólogo, estou atuando como vereador, mas sempre focado na questão de transformar a sociedade numa sociedade cada vez mais humanitária e, de uma maneira ou de outra, mais equipada para lidar com as diferenças humanas. Também tenho feito parte de um grupo docente para especialização em políticas públicas
Sigo ligado com a arte também, que é uma questão que eu tenho uma simpatia. Gosto dos instrumentos de corda, continuo tocando também. Nesse momento estou tocando com 2 bandas, estou atrapalhando 2 bandas. Olha só que legal. Continuo escrevendo para os jornais também, estou participando como psicólogo, né, da revista aqui da Alvergues para falar sobre saúde mental. E o mês de setembro é sempre uma grande maratona para trazer, né, as pautas relativas à questão do Setembro Amarelo, que é um debate extremamente importante que eu tenho todo ano trabalhado com uma temática específica, mesmo tendo um eixo que é transversal, que é a prevenção ao suicídio, mas a gente sempre tenta incrementar, porque eu tenho uma grande honra, Nilza e Denise, que é poder dialogar com todas as esferas sociais, né? Todas as esferas mesmo, pessoas que têm grande escolaridade, pessoas que não têm escolaridade. Eu venho de uma família muito pobre, muito humilde, também de bairros de comunidade aqui na nossa cidade, né? Nem todos são letrados de academia, mas todos são letrados de vida, de alma e de experiência. Com certeza. E a gente tem a oportunidade de compartilhar a experiência com todo mundo. A palavra experiência vem do latim experiri, né? Es significa travessia, periri significa perigo. Então, a experiência, experiri, travessia de perigo. Eu tenho a bonita alegria de ter experiências com muitos grupos diferentes, grupos que têm pensamentos plurais, perspectivas plurais, que pensam a vida sob óticas muito diferentes. Isso sempre me encantou. Tenho um encanto genuíno pelo ser humano, por isso que, primeiramente, eu escolhi a educação, fui professor de língua portuguesa e literatura. Sei que todo mundo que está vendo aí adora a língua portuguesa, né? Né? Temos uma... E, posteriormente, escolhi a psicologia, me encontrei. Vou chamar de título, assim, uma denominação que eu me identifico tanto que é difícil as outras competir, né? Como Edson psicólogo, quando me chamam de outra coisa, eu fico... estranhando um pouquinho, né? Porque realmente me identifico muito com essa área. E como eu estava comentando, em todo setembro, tendo a questão do debate sobre a prevenção do suicídio, a gente sempre tenta trazer outros elementos para fazer dessa história uma história interessante para todo mundo que ouvir. E de alguma maneira eu pretendo aqui hoje contar algumas histórias que possam promover o debate sobre a questão da prevenção do suicídio, fazer as pessoas refletirem sobre a importância de ter uma escuta ativa, independente da profissão que tem, poder falar um pouquinho sobre como segmentos como a arte, por exemplo, já que nós falamos sobre a música, podem interferir de maneira positiva na humanização da sociedade, falar sobre o consumo de redes sociais, né? O uso de ferramentas tecnológicas, como isso pode impactar também na neurobiologia do ser humano e gerar adoecimento ou saúde, enfim, trazer uma série de informações que possam fazer as pessoas pensarem em como ajudar a si mesmas a se fortalecerem e, em alguma medida, estarem prontas para promover uma escuta que possa ajudar na manutenção e preservação da vida. Cruzes, vocês já tiveram uma palhinha, né, do que a gente vai conversar hoje, e são temas assim, quando a gente começa a refletir sobre a natureza humana, a gente vê que dá muito tempo para discussão. Hoje vai ser pouquíssimo espaço, né, para isso. Então, Edson, eu tenho certeza que quem está nos assistindo e nós que estamos tendo o prazer de estar aqui contigo nesse bate-papo, todos ganharemos hoje, porque embora hoje, graças a Deus, a informação ela é acessível, né, para todo mundo. Hoje já não tem tanto estigma ainda com relação à depressão, mas ainda tem, né? E independente de classe social, independente de meio em que se viva. Por quê? Porque as pessoas, e isso é bom, né? As pessoas estão deixando aflorar, né, esse sentimento. Isso não é mais vergonha, né? Eu me assumir com algum problema. E não pode ser, porque não é frescura, né? Não é para chamar atenção, né? A pessoa com a mente adoecida, ela não é mais a mesma pessoa. Então, é importante esse resgate. E esse trabalho que tu fazes é justamente para isso, né? Porque no momento
em que nada mais te serve, nada mais te agrada, nem a ti mesmo te basta, né? Isso é horrível, é uma falta de perspectiva, é terrível. Então, pode ter lá a conta bancária positiva, pode ter tudo à tua volta favorável, mas se tu não estiveres bem, com a tua mente em bom estado, tu não vai poder perceber essas coisas, né, Nilza? É uma linha muito fininha, assim, né? A gente tem que ter muito cuidado. E o mundo do jeito que está, motivos para nós nos deprimirmos, às vezes, não falta. Não falta. E é uma questão bem importante, né? Porque eu sempre digo que a pessoa é bem difícil, e o psicólogo pode me corrigir se eu estiver errada, muitas vezes, é bem difícil ela ter um autoconhecimento de que ela está precisando. Ela sempre acha que vai passar, ela sempre acha que todo mundo tem problema, né? E de certa forma vai mascarando, né? E muitas vezes até se tornar um caso bem mais grave, a ponto de uma depressão, a ponto de uma síndrome do pânico, né? Então, essa visão de que a pessoa precisa dessa escuta, a pessoa precisa também saber que ela tem vez, que ela tem voz, que ela pode buscar, é uma caminhada às vezes bem difícil, né? Por quê? Porque, como tu falaste, não importa se é pobre, se é rico, se é preto, se é branco, não importa. Importa que são seres humanos, né? Por mais que eu diga que alguém está lá numa favela, seja lá o que for, não quer dizer que ele é diferente daquele que está num palacete, né? Enquanto humanidade. E muitas vezes são desassistidos, né? Esse é o problema, que muitas vezes são desassistidos. E quando tu falaste na questão da cultura, da dança, de uma forma de melhorar, eu te digo de cadeira porque em função da minha academia de dança, que eu sempre tive um propósito, né? Que era tirar da ociosidade, tirar da rua, né? E graças a Deus, eu sou muito grata a Deus a isso, que todo o tempo que eu tive essa academia, que dançaram comigo, eu tenho certeza que todos se salvaram, digamos assim, né? E eles eram muito comprometidos, eles tinham muito compromisso, muita responsabilidade de estar lá. E hoje eu vejo casados com filhos, trabalhando, e eu penso, nessa missão, essa missão eu cumpri. Mas a gente sabe que se faz necessário que isso aconteça numa sociedade, né? Seja uma cidade pequena, seja uma cidade grande, mas que aconteça. E aí vocês devem estar pensando assim, eu ando meio assim, meio assado, não estou dormindo direito, eu estou preocupada demais, eu tenho muita vontade de chorar, eu estou depressiva, será que eu estou doente? Então, é sobre esses pequenos sinais iniciais, né, que me indicam que alguma coisa não está funcionando bem e que eu devo procurar uma ajuda qualificada, né, ajudas qualificadas, porque isso não é conversando com o vizinho que eu vou resolver. Com certeza. Né? A não ser que esse vizinho me sugira, vá procurar um psicólogo, né? Aí é outra conversa. Mas é sobre isso, né? Como eu identificar que eu estou precisando de uma ajuda psicológica, que a gente vai falar no próximo bloco. Fica ligadinho aí, que a gente já volta em mais um Entre Linhas. De volta ao nosso segundo bloco. E Edson, o que tu diria para uma pessoa que está nessa confusão nesse dilema entre procurar ajuda ou não? Quando é o momento da gente procurar uma ajuda para resolver essa questão? Pois então, Denise e Nilza, essa é uma questão que é bastante discutida, né? E a gente foi falando tanto sobre isso que nós chegamos a uma equação mínima para pensar no momento adequado para procurar ajuda. Nós crescemos numa sociedade de produção, que as pessoas que são respeitadas, ou que são consideradas, que têm notoriedade social, que têm relevância social,
são as que são altamente produtivas e aí a valoração vai se dando de acordo com a capacidade dessas pessoas de produzirem, tanto é que há uma grande negligência social com relação à infância, uma grande crítica social com relação à adolescência e depois na terceira idade também uma certa omissão, né, do Estado para olhar, porque são fases da vida humana que, em tese, não contemplam tanta produtividade. E aí, qual que era o critério para se olhar para uma pessoa, para um indivíduo, para um homem, para uma mulher, pensando como alguém saudável? Alguém que é capaz de produzir é saudável. Essa era a constatação que se tinha, inclusive por parte da saúde, né? Tanto a saúde mental quanto a saúde biológica. Era isso que eu ia te perguntar, que diziam, né? Que diziam. Tanto a saúde mental quanto a saúde biológica tinham esse critério. Enquanto a pessoa consegue trabalhar e consegue ser produtiva, tá tudo certo. Tá tudo ok. Pois, então, com o passar do tempo, depois de mais de um século de psiquiatria, depois de mais de um século de psicologia, depois de muito estudo estatístico relacionado à saúde mental, se concluiu que o fato da pessoa estar mais ou menos produtiva não garante que ela está dentro de uma faixa de saúde mental que seja produtiva para a vida dela, porque muitas vezes isso empurrava as pessoas a irem aguentando tudo. Sabe, o popular matar no peito. Iam matando no peito as suas dores, iam engolindo o seu choro, iam suportando as suas noites. Não está rasgando dinheiro ainda, né? Exato, perfeito. É perfeito, exatamente. Perfeito, era exatamente isso. O louco rasga dinheiro. É louco? Ah, mas não rasga dinheiro. Exato. Então, né, era essa a visão. Então, assim, enquanto a pessoa estava produzindo, estava aguentando tudo dentro dela, era a terra arrasada, né? Mas ela dava bom dia, ela trabalhava, estava tudo certo por Estado, em alguma medida para a família também, para a sua comunidade. Só que começou a se perceber com uma mudança bem significativa de olhar de saúde pública, que foi deixar de se atuar no modelo intervencionista biomédico, que é a pessoa tem um problema, vai lá e faz uma cirurgia, a pessoa tem um desvio na coluna, vai lá e opera, a pessoa está com um problema no estômago, vai lá e faz uma intervenção. Quando saiu disso para a saúde preventiva, que a gente vai trabalhar atenção básica com prevenção e promoção de saúde, não intervenção com relação à doença. Isso começou a jogar os técnicos, as pessoas que trabalham com saúde, a olhar para um pilar muito importante para o adoecimento do corpo, que também é uma perspectiva filosófica, inclusive, bastante nova para a nossa sociedade, né? Mas não para a história do conhecimento da humanidade, porque os filósofos eram muito integracionistas. Exatamente. Começou a se entender que muitos dos adoecimentos do corpo, eles davam sinais mentais antes de acontecer. E que se iriam trabalhar, por exemplo, dentro das UBSs ou das USFs, que são os postinhos de saúde, com uma dimensão de prevenção e promoção de saúde, se a saúde mental fosse negligenciada, esse trabalho ia se perder. E aí começou a se instigar que as pessoas procurassem cada vez mais cedo ajuda. Então, qual é o ponto para alguém procurar ajuda no campo da saúde mental? Como psicólogo, eu tento colocar isso de uma maneira muito pragmática, muito objetiva, dividindo assim. 2 pontos. O primeiro é todas as pessoas. Você que está em casa, você que tem a honra de assistir aqui a Denise e a Nilza, você que está aí nos acompanhando e que pensa que está plenamente bem de saúde mental, que tem uma vida cheia de sentido, que está feliz, se você for para a terapia, você não vai se surpreender pelo fato de achar aí uma série de traumas que podem impedir você de ter uma vida ainda mais cheia de sentido e feliz. Exatamente. Você não só vai descobrir isso, como também vai descobrir que existe ainda mais potência no seu ser, que você pode ter uma vida muito melhor. Se você está achando que está tudo bem. E para aqueles que acharem que tem algum problema disfuncional com relação à saúde biológica, a pessoa
não se alimenta direito, não dorme direito, não tem uma boa capacidade de memória, está falando sobre um assunto, tem um pensamento muito arborescente, está falando um assunto, já vem outro assunto, já vem outro assunto, não conclui nenhum assunto. Se você tem dificuldade de falar sobre as suas emoções, se você não consegue falar abertamente sobre as coisas que você sente, se você não se sente seguro para defender a sua posição no mundo do ponto de vista ético, estético, político, se você tem tido qualquer dificuldade, é o momento certo para procurar psicoterapia, para procurar terapia, para procurar ajuda, porque nós estamos aqui para que a gente possa evoluir, e a evolução só vem com saúde, tanto biológica quanto mental. E se nós temos profissionais para poder cuidar de vocês, aproveitem e façam um bom uso dessa ciência que é humanizadora, que é a psicologia. Tu sabe... Desculpa. Não, ainda bem que vai que depois eu... Tu sabe... Porque a gente está numa fase, Edson, que se a gente não fala na hora... Depois esquece. Depois a gente esquece. Mas eu tô presinha aqui. Vai que depois eu... exercícios para melhorar a memória. Ótimo, é isso aí. Fique até o último. Tu sabe que, assim, eu falo muito nisso, né? Na questão das crenças limitantes. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas chegam ao fim da vida, né, cheias de crenças limitantes e acreditando nessas crenças, né, e por acreditar não procura, né, que eu acho assim, muito louvável quando a gente traz à tona esse assunto para que as pessoas entendam que muitas vezes nos foge a capacidade de entender que foi ainda num período que eu não me entendia como pessoa ainda, eu não me reconhecia como pessoa, que isso vinha acontecendo. E aí o que acontece? A gente vem de uma cultura de que tu tem que te conformar com a tua situação, tu tem que aceitar a tua situação, né? E eu sempre digo que, assim, quando a pessoa diz que tu tem que te conformar, não tem que te dizer, é tu que tem que chegar a essa realidade, né, essa conclusão. Por quê? Porque muitas vezes, e eu te digo porque eu vivia isso, né? Acabei de dizer, eu não tenho problema nenhum dizer a minha idade, né? 69 anos, então é uma experiência gigante. E aí, na minha época também, lá na minha infância, eu era tida na época como questionadora, né? E cansei de ouvir a minha mãe dizer assim, eu criei a Vera, o Beto, a Mara, e por que a Nilza vem sempre com os porquês? Porque eu sempre tive essa coisa de me explica por quê, né? E aí, quando não tinha mais argumento, qual era a resposta? Deus quis assim, e tu tem que aceitar a vontade de Deus. Então Deus quis que eu sofresse. Então Deus quis que eu fosse inferior aos demais, né? Então, muitas doenças mentais, a saúde mental está muito ligada a essas doenças que dizem respeito a toda uma trajetória de vida. E quando tu falas na questão da terapia, na questão da psicologia, eu te diria que, bem ousado assim, eu te diria que, se não todos, quase todos, teriam que fazer. Teriam que fazer. Concordo plenamente. Só para complementar, tem uma parte da tua fala que eu achei incrível. De maneira geral, concordo com tudo, assim, mas tem uma coisa que eu gostaria de pensar, porque faz muito sentido, eu falo bastante sobre isso, que é o Sartre o filósofo Jean-Paul Sartre tinha uma proposição que era a existência, ela antecede a essência. Ou seja, quando a gente chega aqui, todos os discursos, todas as verdades, todas as crenças, todas as culturas já estão dadas. Estão dadas. E aí nós somos essência, a existência já está aqui, nós somos moldados, torcidos, dimensionados de acordo com o império e as verdades da existência. Tanto é, né, que agora eu tenho um discurso menos filosófico e mais popular, né, mas assim, sempre usei a terminologia sujeito, né, e dava um trabalho explicar que era sujeito, porque todos nós somos sujeitos, porque quando a gente nasce essência, nós somos
dobrados por campos de força, por discursos de verdade, por razões biopolíticas, pela crença dos nossos pais, pela cultura do lugar onde a gente nasce. A nossa essência é dobrada a isso, e isso é pego como uma verdade absoluta. Exatamente. E um grande autor que eu gosto também, outro, que é o Foucault, ele dizia que o Foucault, eu gosto. O nosso trabalho é fazer uma ontologia histórica de si mesmo para ver o que eu devo recusar ser, porque é pautado naquilo que os outros queriam que eu fosse, para abraçar genuinamente aquilo que eu quero ser. Exato. E esse é um exercício que só vem com a experiência. Com a experiência. E tu sabe que... Fala, Denise, depois eu falo. Não, eu só ia citar que a minha mãe, ela era uma pessoa muito religiosa. Eu vou contar uma historinha bem rapidinho, assim, porque quando eu lembro disso, a minha mãe, né, está no céu, foi uma mãe maravilhosa, meu Deus do céu. Mas tinha coisas que a Nilza não aceitava muito, não. E a minha mãe tinha na cozinha um pratinho, assim, e o Buda, com umas moedinhas. E aí eu perguntei assim, mãe, por que esse Buda aí que tu fala, ele tem essas moedinhas aí? Porque ele é o homem do dinheiro. Tá, mas eu vejo sair dinheiro, nunca vi ele te dar dinheiro. Mas tu já tá... Nilza, essas coisas não se questiona. É a vontade de Deus. Ele é um santo, né? E ele é o santo do dinheiro. Ah, tá. Só que aquilo não me convencia, né? Isso de jeito nenhum. Eu fui estudar, fui pesquisar. Pesquisar a vida do Buda. Eu sou fascinada pelo Buda. E aí eu voltei e falei assim, mãe, tu sabia que o nome dele não é Buda? Já vai começar. Mãe, o nome dele é Siddhartha Gautama. E ele era um príncipe. Chegou, encerra, porque tu, né, não vem com esses teus modernismo, porque isso não é verdade. Tá, então é coisa que eu criei. Não, mas tu fica dando ouvidos a quem não deve. Gente, olha como é que era. Só que bastou eu saber que não era, eu saber que aquilo ali não era verdade, tu entendeu? Existiam outras verdades. Outras verdades, né? Eu fiquei atentamente escutando os dois, né? E a mim cabe o papel como mediadora de linkar e encaixar as coisas. E às vezes não é muito fácil, porque eu tenho também que me desvestir das minhas opiniões. Mas as minhas opiniões fecham muito com o que vocês dizem, né? Porque quando a gente é educadora, a gente aprende que a gente tem que olhar o ser humano na sua íntegra, né? E olhar o ser humano na sua íntegra é considerar tudo isso que vocês acabaram de falar. E a gente está chegando ao final de mais um bloco, mas eu gostaria só de salientar, e depois a gente pode retomar isso no próximo bloco, a importância de da nossa socialização. Porque o Edson, eu sei que trabalha muito com grupos, eu sei que o trabalho com grupos ele é maravilhoso, porque ele ajuda as pessoas que talvez solitariamente não conseguiriam expressar suas dores, os seus anseios. O coletivo bem construído, ele é um ambiente fértil para que isso aconteça, e eu acho que tem muito disso também. Talvez as pessoas tenham um pouco mais de dificuldade de se enxergar e não sejam tão transparentes a outras pessoas que possam chegar para ela e dizer, né, o que ela não tem coragem de se dizer, digamos assim. Então é sobre isso, né, sobre como é importante a gente se abrir que também posso dizer que seria o primeiro passo para uma busca de ajuda, porque senão isso passa por mim e vai embora. Exatamente. Né? Mas a gente já volta, e não passem por nós e vão embora. Voltem, vão lá tomar sua aguinha no banheiro, porque a gente já retorna em mais um bloco do Entre Linhas. E que bom que vocês continuam conosco, né? Para essa nossa roda de conversa aqui, que está muito interessante, pelo menos assim a gente espera que vocês estejam considerando, porque é um assunto que acompanha as nossas vidas, né? Quem de nós não conhece alguém ou já não está passando por uma situação conflitante,
em que se vê num beco sem saída, né? Eu queria, então, Edson, que agora tu falasse um pouquinho sobre como é o trabalho com os grupos e se procede aquela afirmação que eu fiz no bloco anterior sobre a importância do trabalho de grupo nesses casos também. É uma ótima pergunta. Eu já vou aqui começar a fazer um cálculo mental para não me exceder no tempo, né? Porque realmente é uma pergunta que tem uma profundidade gigantesca. Desde que eu retornei à cidade, eu tenho atuado na SF Cidade Baixa Medianeira. E desde que eu retornei, a gente tem uma prática que é de atendimento individual, lá no consultório, a prática clínica clássica de consultório, mas sempre também com o tensionamento de ter um grupo psicoterapêutico. E eu confesso a vocês que essa escolha, ela não tem a ver só com uma escolha que diz respeito a você conseguir atender mais pessoas no mesmo espaço de tempo. Tem a ver com um processo que eu acho que ele é extremamente salutar para o ser humano, que é conviver com outras pessoas. Exatamente. Eu, por exemplo, aqui estou numa alegria tremenda de poder estar dividindo a bancada com vocês duas mulheres inteligentes, duas mulheres educadoras, duas mulheres fortes, duas mulheres de espírito. Isso nos enobrece. E a nós, né? Também. As nossas faculdades intelectuais, cada molécula nossa, ela reconhece quando a gente está numa vibração positiva. Uma zona de reciprocidade, né? Isso. Essa palavra bonita, de reciprocidade com outra pessoa. E essa zona de reciprocidade tem a máxima potência quando a gente se encontra. O Spinoza, um filósofo que eu gosto muito também, que traz muito isso, que o encontro, né, gera uma alegria porque a gente fica vibrando na máxima potência possível enquanto ser humano. Então a aposta de grupo tem a ver com humanização. E eu sempre gosto de dar um exemplo clássico, porque às vezes as pessoas em casa, nas suas correrias do cotidiano, às vezes sem muito tempo, né, para problematizar algumas questões mais óbvias, pensam assim: mas humanizar o quê? Nós somos seres humanos, então naturalmente, obviamente, matematicamente, logicamente, todo mundo já sou humanizado, já vivo dentro de uma sociedade humanizada. Mas não, isso é um equívoco grave pensar assim. E eu costumo dar como exemplo o Humaniza SUS. O SUS, esse programa que eu defendo tanto, que é tão importante para todo mundo, né, nosso sistema único de saúde, passou por um processo de humanização porque algumas alas, devido ao contato intensivo com muitas doenças, com muitas patologias, inclusive com muitas perdas de vidas, as pessoas iam dessensibilizando. E aí quando morria alguém, tudo bem, só anotava lá mais um óbito, né? Ou essa pessoa chegou e ela sofreu um acidente, a vida dela vai ser, ter uma interrupção abrupta que ela vai daqui a pouco perder a funcionalidade de uma parte do corpo. E aquelas pessoas, por terem um contato tão grande, tão intensivo diariamente com aquilo, iam deixando de configurar o quanto às vezes a perda de um movimento simples em um dedo pode impactar de uma maneira gigantesca no imaginário de uma pessoa e na capacidade de uma pessoa de viver e ser feliz. E aí vão pegar e pensar para o imaginário de um músico, né? O que seria o movimento de uma mão, né? E aí daqui a pouco, se você está ali no modo operador, trabalhador, que faz cirurgia, que faz amputação, questões às vezes necessárias, mas você não considera esse outro prospecto, você acaba objetificando o ser humano e não humanizando. E aí se faz um movimento para dizer: olha, toda a vida é importante. Cada pedacinho desse corpo perfeito que Deus deu é importante e deve ser tratado como importante. Ninguém pode ser alijado por qualquer perspectiva técnica. Então, se o SUS, que é um sistema que só trabalha com seres humanos, precisou ser humanizado, vocês imaginem as outras instituições e as outras esferas sociais. E eu, para contribuir dentro das minhas práticas, tanto dentro do campo das equipes, trabalho em equipes multidisciplinares, gosto sempre de chamar a atenção que a questão dos enquadramentos, os saberes técnicos e as cátedras de cada, a professora Denise usou essa expressão, ficou aqui cátedra, né? Cada um vai trazer ali um campo de conhecimento para pensar de maneira integrada o ser humano, mas também para que a gente possa, além de fazer o trabalho, poder se olhar nos olhos, se enxergar para humanizar a equipe e para fortalecer o lado humano daquele trabalhador que está ali todos os dias tendo como campo de trabalho
a questão do adoecimento. Então o grupo tem essa função potente de nos tornar, nos sensibilizar para tudo que é humano. O celular, a tecnologia, as redes sociais trouxeram coisas magníficas. O desenvolvimento do nosso país, por exemplo, enquanto democracia, né, enquanto sociedade, também tem muitas questões magníficas, mas em muitos pilares tem um processo em curso que ele é de individuação. As pessoas ficam cada vez mais sozinhas, as pessoas andam no seu carro particular, mora na casa sozinho, para fazer contato às vezes com a família faz pelo telefone, uma mensagem, né, uma chamada de vídeo e tal, não tem contato às vezes com o vizinho, porque tem essa questão da segurança pública, tem um muro gigantesco, um cerco elétrico, com câmera. Estamos engaiolados. Engaiolados. E aí isso vai fazendo o que? Vai individuando cada vez mais as pessoas. E a gente já sabe tecnicamente, né, que ser individuado no extremo e não ter contato com grupos de pessoas diminui uma série de potencialidades intelectuais. Exatamente. Saibam, intelectuais não é só emocional, não é só de perspectiva, tem a ver com intelectualidade. O nosso cérebro, que comanda praticamente todo o nosso corpo, ele tem um sensorzinho bem atuante que quando eu tenho contato com outra pessoa a gente chama de neurônio espelho. Quando o neurônio espelho é ativado, ele ativa partes límbicas do nosso cérebro, lobos cerebrais que têm a ver com a racionalidade, que nos fazem ficar mais vivos, mais inteligentes, com maior capacidade de retenção de memória, de construção de conhecimento, de conseguir fazer conexões, porque ele percebeu a mais potente das conexões, que é a conexão humana. Os grupos, eles, uma vez consolidados, o bacana disso é que as pessoas se cobram quando não vão, né? Isso é importante, o vínculo que é formado. Eu acompanhei um pouco esse trabalho, é Girassol, né? O grupo. E eu via o quanto as participantes do grupo tinham, assim, era sagrado o dia daquele encontro, né? Era uma coisa assim pontual, muito importante e muito necessária. E eu ficava pensando assim, que coisa mais maravilhosa, como o Edson não deve ficar feliz com isso. Porque essa é a demonstração de que a coisa está valendo a pena, né? E com a pandemia, tudo, eu imagino assim que desde a pandemia a gente perdeu muitas dessas coisas, porque as pessoas forçosamente se isolaram. E a gente tem que ter o cuidado, quando tu fala em rede social, que tem muita notícia falsa por aí, Fake né? news, né? Tem muitos alertas de novos vírus e novas doenças, né? E aí o pessoal já fica nos comentários, a gente vê, né? Ai, será que a gente vai passar por tudo isso de novo? Meu Deus, né? Então a gente também não Já pode, gera uma angústia a gente não pode desnecessária. sofrer por antecipação, né? É. Porque a gente não é peru de Natal, não vamos sofrer na véspera. Exatamente. Então passa muito por isso também. E naturalmente as pessoas se isolaram. As que já não eram muito de sociabilizar se isolaram. Outras famílias ganharam, porque acabaram convivendo mais. Enfim, a vida é um ganha-perde, né? A gente aposta que seja mais ganhos do que perdas, mas a gente não pode achar que é só ganhos e nem que é só perdas. E tem uma questão assim bem que eu acho bem interessante, que é o trabalho de grupo, por aquela questão daquela pessoa que até então não interagia, digamos assim, né? É uma grande oportunidade não só de conhecer o outro, mas de conhecer a si mesmo. Porque a partir do momento que eu começo a conviver, eu começo a ver que eu não sou um ET. Eu também estou fazendo parte desse meio. Então, quando a gente diz assim a importância do autoconhecimento, que muitas vezes fica esquecido, né? Eu vejo a importância do grupo também para o autoconhecimento, né? E para desenvolver também tantas outras questões como a empatia, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que eu não, essa questão de empatia, como é que eu vou sair do meu lugar e sentar no lugar do outro? Tu não vai sentar no lugar do outro, mas tu vai saber entender a dor do outro, né? Tu vai saber respeitar a dor do outro como se ela fosse tua, né? Como tu te sentiria com tal situação,
né? Então, esses grupos, na minha opinião, eles servem também para essa questão da empatia, para essa questão do autoconhecimento, para essa questão de saber que eu não estou sozinha, mais pessoas estão vivendo, né? E que eu posso sim contribuir, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem eu não vou, ou eu não faço, não tem nada para oferecer, não vou fazer falta, e não é verdade. Todos nós, e tem bem aquela frase que eu gosto muito, todos nós temos alguém que se importa conosco, assim como nós nos importamos com tantos alguém por aí. Uma coisa muito legal também, eu também tenho a oportunidade de trabalhar com grupos e acho muito bacana quando existe aquele comentário assim: ai, fulana, que bom que tu veio, né? Fazia tanto tempo que tu não vinha, a gente até sabe. Aí a pessoa muitas vezes talvez não escute isso em casa, né? Talvez em casa ela seja uma protagonista que não se sinta valorizada, né? Não se sinta honrada naquela posição, né? E no momento em que ela fica ausente em determinado momento do grupo, e ela talvez até não seja tão participativa, né? Sempre no grupo tem as mais falantes e as menos. Mas aí, notaram a minha falta. Exato. Né? Eu importo. Eu sou importante. Não, e é aquilo, né? A pessoa que não se sente pertencente nem ao grupo e nem à sua própria família, muitas vezes, ela também está solta, né? Está perdida. E isso também, para mim, o trabalho de grupo é um trabalho grandioso, um trabalho, meu Deus, necessário, e não só na questão questão porque eu estou numa área ou noutra. Não. A questão da importância na empresa, a questão da importância na educação, em todas as áreas, a importância do trabalho em grupo. O grupo sempre vai ser uma ferramenta de humanização. De humanização. Independente da instituição, do espaço, da finalidade. Exatamente. Agora nós temos lá o nosso grupo Cafezinho. Aí vocês imaginam. Ai, meu Deus. Eu gostaria muito de participar desse grupo. Mas olha, esse grupo nós estávamos falando sobre quando o café. Chegamos aqui, nós estávamos falando do quanto gostamos de café. Isso aí, legal. Vamos tomar um cafezinho. E olha, os nomes sempre muito emblemáticos, né? Girassol, cafezinho, remete coisas boas. E a gente está chegando no fim desse bloco, né? Não no fim do cafezinho, porque eu sei que vocês vão pegar mais um cafezinho para continuar nos assistindo. E para o próximo bloco, vai uma questão a ser respondida por todos nós. Opa! Maravilha. De médico e louco, todos temos um pouco. O que vocês acham? Né? É o que nós vamos ver no próximo bloco. Fiquem com a gente já volta. E a gente voltou para esse último bloco, que é um bloco que eu confesso que eu sempre tenho dificuldade em aceitar que é o último, ainda mais quando a gente está com uma conversa tão gostosa assim, né? A gente tem que responder uma pergunta: se procede esse ditado que de médico louco temos um pouco, todos temos um pouco. Como o profissional da área vai falar por último, vamos deixar o Edson responder por último, porque senão fica depois do Edson responder, não tenho nem o que dizer, né? Mas eu estou para dizer para vocês que eu concordo, porque a palavra louco, ela também tem que ser vista sobre uma outra ótica, né? A gente tem que ver o que as palavras elas têm o sentido literal e o seu sentido figurado, né? E eu confesso para vocês que eu prefiro ser chamada de louca em determinadas situações do que sã em determinada situação, também dependendo da ótica que está sendo discutida, né? Então eu acho que esse ditado ele me diz assim, que a gente não pode ficar apegada a conceitos ditos como corretos, que seria o médico, digamos assim. E a gente tem que ter ousadia para viver um pouco as nossas loucuras, né? Desde que essas loucuras não prejudiquem a ninguém, que essas loucuras me façam feliz, né? Então, eu acho que a gente também tem que se permitir esses momentos de sair um pouco da caixinha, né? De poder fazer uma ousadia
se aquilo é saudável, se aquilo não prejudica ninguém, se aquilo me faz feliz, mesmo que seja considerado uma loucura para outra pessoa que talvez jamais fosse fazer aquilo. Então, eu concordo, sim, já vendo a palavra louco, não com esse estigma de negativo, né? Mas uma loucura sadia, né? Uma coisa que nos move, que envolve sentimento, né? Que nos faz sermos nós mesmos, porque nós não temos que ser ninguém a não ser nós mesmos, nós não temos que procurar referências externas, nós temos que achar a nossa própria experiência, a nossa própria inspiração. E procurarmos ser cada dia melhores, o que é possível, porque a gente vai morrer e a gente ainda vai ter coisa para corrigir. Com certeza. Eu acho que... Não tem ninguém perfeitinho aqui, todos nós temos bastante defeitos, mas as nossas qualidades suplantam, é assim que a gente espera. Eu até costumo dizer que se a gente morrer com 100 anos de idade, nós vamos morrer sem saber tudo, né? Principalmente como, além de orientadora educacional, como prof de filosofia, então, né, é sempre a busca. Mas eu acredito que nós somos, sim. Temos um pouco de louco, um pouco de médico, cada um tem um pouco, então eu tenho. Eu acho que algumas loucuras, elas são necessárias, né? Tirando a loucura relacionada a uma saúde mental, né? Eu acho que a pessoa que tem coragem, que ousa fazer alguma loucura, considerada loucura pelos outros, mas para ela não, que não venha em detrimento de prejuízo nenhum, né? Nem para a humanidade, nem para si mesmo, né? Isso faz parte, né? Por exemplo, eu costumo muito dizer assim, me dou conta quando eu vejo, eu já digo, eu sou louca por tal coisa, né? Que eu gosto muito daquilo ali, né? Por café, acabamos de falar. Eu sou louca por café, né? Outra coisa também que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente sabe que muitas coisas que não foram provadas ainda cientificamente, né? Mas de alguma forma ou outra a gente pôde constatar a veracidade do tipo, né? O conhecimento empírico. Ninguém sabe por que Marcelo é bom para o estômago, né? Mas funciona. Então, por que eu vou dizer que não? Né? Eu não tenho esse poder, nem esse conhecimento, né? Também a questão mãe, né? A gente ganha um filho e não tem... ele não vem com um manual, não tem... Hoje até já tem alguns preparos, mas curso para ser mãe, né? E quando tu te depara com o filho no colo, imediatamente a tua intuição e a tua missão, digamos assim, de mãe, tu já sabe o que fazer, como lidar, como defender, como proteger. E até depois tem que ter um conhecimento também de não ser uma super protetora, de deixar viver, mas com segurança. Então eu acho que eu acredito nessa questão e criei minhas filhas assim, ensinei que minhas filhas criassem meus netos assim, né? Graças a Deus nunca me contestaram nesse sentido, de que a gente sabe que funcionava, eram os antigos que tinham essa crença, mas essa crença veio se fortalecendo e lógico, ninguém vai dizer que não precisa ser de médico, seria uma ignorância muito grande, né? Mas algumas coisas, a intuição, aquele conhecimento empírico, ele funciona. E algumas loucuras, eu vou te confessar, é bem bom. Pois é, então vamos ouvir aqui da pessoa mais indicada para nos dizer se nós estamos certas ou doidas ou loucas. Mas deixa eu só, antes dele falar, deixa eu só dizer uma coisa. Gente, que dó. É o último bloco. É verdade, tá doendo em mim, tá? Posso dizer Tem uma que música que está doendo. tá doendo em mim, já ser o último bloco, tô adorando aqui bater esse papo com vocês e é incrível que eu acho que a gente poderia fazer mais uns 40 blocos, tá? Só para pegar essa Concordo. questão, né, da figura de linguagem do médico louco, todo mundo tem um pouco, eu concordo absolutamente com vocês, me sinto contemplado pela resposta de vocês, acho que é exatamente isso e acho que é interessante pensar
que quando a gente pega pelo prospecto da loucura, né, sendo colocada como uma possibilidade de sair da caixinha, né, a loucura que é apresentada pela Denise como possibilidade de sair da caixinha, ou pela Nilza com a possibilidade de questionar padrões e protocolos, opiniões, pensamento, né? A gente vê que já tem uma nuance de construção de sentido da própria palavra loucura. Né? Exatamente. Então, é muito importante a gente poder se reunir para conversar, porque às vezes também uma maneira de desfazer o estigma é apelando pela parte da adjetivação que é positiva, que é revolucionária e que alimenta os nossos espíritos sociais, né? Exatamente. Tu é louco, cara, dizendo isso? Eu Tu sou tá completamente louco, nesse sentido eu sou completamente louco. É quando tu vê aquela coisa assim, né? Tu tá louca? Sim, eu tô louca. Tu vai fazer isso, tu tá louco. Tu vai deixar toda a segurança e vai apostar nesse emprego aí de vender tua arte na praia, tu tá maluco. Né? É verdade, é verdade. E às vezes, a gente trabalhando com essa leitura de loucura, o grande sentido da vida é esse, você entender. A nossa conversa começou assim, né? Para não mencionar de novo o Foucault, dizer que quando eu tenho consciência daquilo que é importante para mim, daquilo que vai fazer minha vida ter sentido, se isso anda na contramão do que todo mundo diz, ora, paciência, porque a existência é minha, eu preciso reafirmar o meu desejo para que eu possa encontrar alegria. E provavelmente se eu reafirmar o meu desejo de encontrar alegria, eu vou ter mais empatia, mais reciprocidade. Todo mundo que eu encontrar, eu vou estimular a pessoa a seguir os seus próprios desejos, Exatamente. seguir a sua própria vontade e fazer as suas loucuras e encontrar sentido na vida. Então, de médico e louco, todos nós temos um pouco. aqui na nossa E até porque aliviado. um pouco. E até porque, né, tu falaste do andar na contramão, e eu disse isso já várias vezes, que eu prefiro andar na contramão com a certeza das minhas verdades e de que eu estou buscando, né, porque a vida é um eterno aprender, é um eterno buscar, do que eu voltar, caminhar como todo mundo e não me identificar. Eu vou ser apenas mais um seguindo o mesmo caminho. Por que não? Então, se eu tiver que ir na contramão e se eu tiver que ir sozinha, eu vou sozinha. E se cabe um conceito aqui, né, em vez da gente dar uma dicotomia de louco, né, e médico, mas também tem um conceito de normose. Né? A normose é quando a sociedade busca que todo mundo, ao invés de ter flutuação, de um dia está mais entristecido, no outro dia está um pouquinho mais animado, no outro dia está feliz, né, no outro dia está querendo conquistar o mundo, no outro dia está um pouco mais descrente, né? Então tem uma flutuação que lembra muito um eletrocardiograma. Né? Exatamente. E aí tem uma tentativa de discurso social, de dominância social, que as pessoas sejam uma linha reta. Ai, que bom que tu tocou nisso. E a gente está no último bloco e eu não ia tocar nesse assunto, mas como tu tocou foi para esse lado, deixa eu tentar que dê tempo para isso. As pessoas têm que se permitir essa oscilação. E o que a gente vê muito agora, né? Fulano é bipolar, né? Então, se permitam. É normal a gente ter momentos felizes e não tanto. É da vida. Acho que as pessoas têm que tolerar mais as frustrações, né? Porque a gente vê, principalmente eu vejo essa geração mais nova, muito pouco tolerante à frustração, como se as coisas tivessem que ser perfeitas, como é perfeito muitas vezes nas redes, né? Nas redes sociais. E isso não é. Para isso, o Eletro, tu deste um exemplo maravilhoso. A vida da gente é assim. Até porque, né, eu parto do princípio, assim, né, que tem uma certa ignorância nessa visão do tudo normal, porque a gente sabe, né, que a felicidade não é todos os dias, a dor não é todos os dias, a tristeza não dura todos os dias. É essa oscilação que faz com que a vida aconteça. Perfeito, e que dá muito sentido à vida, né? Estou aqui pensando no como sintetizar ou propor que a gente tenha um mais um, igual tem na música, a gente pode ter mais um bloco. Mas assim,
É muito interessante. Hoje as pessoas às vezes vão fazer um diagnóstico de internet. Elas falam, eu estou meio triste, pesquisa lá. Estou triste. Pode ser depressão. O Google já derrota ela, depressão. Outra, estou ansioso, pode ser. Vai lá e sempre encontra um diagnóstico. Então a questão de ser bipolar, TDAH, então também é muito corriqueiro, depressão, ansiedade. Alguns casos isso corresponde à realidade, em outros casos não corresponde. Não corresponde. Em outros casos é simplesmente o trânsito da vida. Por isso que eu sempre aconselho. Se você achar que está vivendo, mais uma vez eu começo a nossa conversa, se tiver desconfiança de que está num regime de sofrimento muito grande, porque tem um ciclo muito rápido de humor, porque tem dificuldade de pensar, tem dificuldade de memória, tem muita ansiedade, procura um profissional para realmente entender pra se alinhar. esses são ciclos da vida ou se já é um processo de adoecimento, porque a vida, assim como a gente vem preparado para usufruir de uma praia, de um bonito e lindo dia de sol, de um mar ali, né, com as suas águas cristalinas, a gente também veio para cair de joelhos, para aprender a andar. A gente bate muito com a cabeça no chão. A experiência, travessia de perigo. Edson, quando a gente está no último bloco, a gente está nos últimos minutinhos, a gente sempre pergunta para o nosso visitante o que ficou nas entrelinhas para ti a participação hoje conosco aqui do nosso programa. O que ficou nas entrelinhas é a questão do encontro, né? Eu acho que esse encontro que acontece nas entrelinhas entre pessoas para as quais a gente tem um carinho muito grande, como eu tenho por vocês, pessoas pelas quais a gente se conecta a partir do pensamento, das pautas e das emoções, pessoas com as quais a gente se identifica muito. Essas coisas são muito maiores do que tudo aquilo que a gente diz, porque nesses encontros que se dão nas entrelinhas entre o verbo e o silêncio é que está a plenitude da vida. Então foi um encontro maravilhoso. Maravilhoso é a palavra que resume mesmo. A gente agradece muito Foi de ter aceito o nosso convite. Encontro. A gente se sente muito contemplada. Fizemos aqui uma catarse, né? Todo mundo pôde falar. E a gente espera que vocês tenham captado essa energia boa, né? Essa intenção nossa de que o setembro está aí, como vem o outubro, como vem novembro, como vem dezembro, e que a gente possa, a cada mês, superar os nossos obstáculos para a gente procurar o quê? Ser feliz, gente. Até na adversidade, a gente acha uma forma de ser grato a Deus por tudo. Exatamente. Sejamos felizes e até o próximo. Até a próxima. Com alegria.